Olá, pessoal. Nós daremos continuidade ao estudo do alistamento eleitoral. Nós vimos na aula passada conceito, algumas regras gerais e iniciamos a primeira situação específica. Nesta aula, nós daremos continuidade a essas situações particulares do alistamento eleitoral. Vamos lá. A primeira hipótese que será analisada nesta aula refere-se ao brasileiro nato que se alistar após aos 19 anos e ao naturalizado que se alistar após o decurso do prazo de 1 ano da aquisição da nacionalidade. Essa regra vem estabelecida lá no artigo 15 da resolução. Vamos ler esse dispositivo e daí nós trazemos as conclusões referentes ao tema. O brasileiro nato que não se alistar até os 19 anos, ou o naturalizado que não se alistar até 1 ano depois de adquirida a nacionalidade, incorrerá em multa. Essa multa será imposta pelo juiz eleitoral e cobrada no ato da inscrição eleitoral quando o eleitor comparecer. Isso por quê? Isso porque nós vimos que o alistamento eleitoral ele é obrigatório aquele que tiver mais de 19 anos. Só que há uma situação específica, portanto é simples. O brasileiro, se ele é nato, ele atingiu os 18 anos, ele deverá proceder ao alistamento. A legislação faculta que até ele atingir 19 anos, não será cobrada a multa. Ele tem que comparecer nesse prazo entre os 18 e entre o início dos 18 e até o término dos 18 anos, para que ele proceda à qualificação e inscrição no cartório do seu domicílio. Se ele não fizer, sofre a multa. Mesma faculdade é conferida ao naturalizado. O naturalizado, como ele pode adquirir a nacionalidade brasileira a qualquer tempo, conforme as regras que nós estudamos lá na Constituição, no artigo 12, se ele não se alistar 1 ano após a data em que ele adquiriu a nacionalidade, ele também sofrerá multa, ok? Essa é a regra. Simples, não temos maiores dificuldades. O que é importante aqui para nós, e o que torna essa situação uma situação específica, é o caso do parágrafo único, que assim dispõe: não se aplicará a pena, ou seja, não será aplicada a multa, ao não alistado que requerer a sua inscrição eleitoral até o 151º dia anterior à eleição subsequente à data em que completar 19 anos. Pessoal, aqui parece difícil, mas é bem tranquila a ideia aqui. Nós temos o seguinte: o sujeito tem que comparecer até o cartório eleitoral até os 19 anos para proceder ao alistamento. Contudo, se for um ano eleitoral, permite o parágrafo único que o sujeito, desde que ele se inscreva, por exemplo, se ele concluiu os 19 anos em 2015, mas nesse ano não tem as eleições, ele poderá se inscrever no ano de 2016, que é o ano em que ele já terá 20 anos, só que até então ele não exerceu o voto. Em razão disso, não se aplica a multa, porque ele não está listado, não vai se aplicar a multa, desde que ele proceda à inscrição dentro do prazo dos 150 dias, lá dentro do prazo dos 151 dias, antes da eleição subsequente. Ou seja, embora ele já tenha 20 anos, ele não precisou exercer o voto, ele não precisou, porque não houve eleição no ano, então no ano eleitoral, desde que ele proceda à inscrição eleitoral, observado o prazo em que o cadastro fica fechado, que é os 150 dias antes das eleições, então se ele comparecer até o 151º dia e proceder à inscrição, não será aplicada a multa. Apenas para deixar registrado aqui, essa regra ela é tratada no artigo 8º do Código Eleitoral, só que o artigo 8º do Código Eleitoral fala em 100 dias, o que nós sabemos que não é aplicável porque foi revogado por legislações subsequentes.
e a mesma regra é trazida de forma semelhante lá no artigo 91, que é o dispositivo qual nós já mencionamos no final da aula passada. Portanto, é o seguinte, nós podemos concluir que o sujeito, ele sofrerá a multa se ele se inscrever após 19 anos, né, desde que estejamos em um ano eleitoral. E ele não sofrerá multa se o eleitor se alistar até os 19 anos. Lembrar que o parágrafo único aqui traz uma situação bastante específica de não aplicação da multa, porque o sujeito não utilizou o título eleitoral, não precisou exercer a cidadania do voto, e ele completou 20 anos no ano eleitoral e observou os 150 dias, os 151 dias antes das eleições e foi lá e compareceu para proceder ao alistamento. Ok? Vejamos na sequência mais uma situação específica. Essa vem prevista no artigo 16 da resolução, que diz o seguinte: o alistamento eleitoral do analfabeto é facultativo. Até aqui, nenhuma novidade. Essa regra é reproduzida lá da Constituição e a própria resolução deixa isso assentado. Contudo, o parágrafo único traz uma regra específica. Se o analfabeto deixar de sê-lo, ou seja, deixar de ser analfabeto, deverá requerer a sua inscrição eleitoral. Obviamente, nós vimos que o analfabeto é facultativo. Se ele deixar de ser analfabeto, ele torna-se um eleitor obrigatório. Só que, em relação ao analfabeto, a resolução traz aqui, não ficando sujeito à multa prevista no artigo 15. Nós vimos ali atrás que se o sujeito não se alistar eleitor até os 19 anos de idade, sofrerá uma multa que será imposta pelo juiz eleitoral. Essa multa, prevista lá no artigo 15, ela não será aplicada ao analfabeto. O entendimento aqui é o seguinte, que não é possível aferir objetivamente, embora nós possamos dizer que se ele concluiu o ensino, se ele concluiu o ensino fundamental, se ele aprendeu a escrever ali, for alfabetizado, ele deverá se inscrever, não é possível aferir objetivamente quando que a pessoa deixa de ser analfabeta. Em razão disso, a legislação não a pune com a alfabetização. Se ele se tornar alfabetizado, ele deverá comparecer para fazer a inscrição, só que não sofrerá a multa, ok? Essa é a regra que vem prevista aqui no artigo 15 do Código, no artigo 16 da Resolução do Alistamento. Além disso, pessoal, é importante, apenas para fins de curiosidade, mencionar que as escolas, elas são obrigadas por lei a orientar os alunos alfabetizados maiores com idade já de exercício dos direitos políticos a comparecerem no cartório eleitoral para procederem ao alistamento. Com isso, nós encerramos 3 situações específicas que nós estudamos uma delas no videoaula passada e 2 agora nesta videoaula. E na sequência, nós avançamos para uma parte procedimental do alistamento. Nós vamos ver efetivamente como que se dá, como que ocorre o procedimento do alistamento. Primeiramente a qualificação e depois é o ato de inscrição. Mas entre essa qualificação e o ato de inscrição, existe uma série de outros procedimentos que são praticados, tanto por eleitor, quanto a apresentação de documentos, quanto atos praticados pelo servidor eleitoral no preenchimento da documentação. Além disso, dentro do sistema e por ser o alistamento processado de forma eletrônica, existe uma série de procedimentos que vêm declinados dentro da resolução e que é importante conhecer. Embora a gente acredite que esses assuntos não vão ser cobrados com ênfase, ou seja, com detalhes, como vocês vão ver ali, quando falamos em operação 1, operação 3, operação 5 ou 7, saber essa numeração nós entendemos que não é importante, é bom que nós tenhamos uma compreensão global de como se dá o procedimento do alistamento perante os cartórios eleitorais. Vamos lá, pessoal.
como eu disse a vocês, o procedimento do alistamento ele é eletrônico. O procedimento do alistamento ele ocorre de modo eletrônico e ele observará lá as regras da Lei 6996 de 1982 e da Lei 7444 de 1985. São essas duas legislações que permitem a regulamentação pela Resolução 21.538 do TSE. São elas que revogam a parte inaplicável do Código Eleitoral para permitirem o processamento eletrônico e conferem ao TSE o poder de regulamentar todo o procedimento do alistamento, que vai acontecer por intermédio da Resolução 21.538, ok? Lembrando ainda que o procedimento do alistamento ele será uniforme em todo o território nacional. Isso aqui é lógico, né? Não faria sentido cada TRE adotar uma regulamentação própria. Em razão disso, a Resolução 21.538 veio e trouxe um procedimento específico, ok? O procedimento do alistamento, ele vem declinado ali na Resolução 21.538 uma série de operações. O que são essas operações? A administração do cadastro eleitoral é efetuada pelo cartório eleitoral. Cada cartório administra o cadastro dos eleitores daquela zona eleitoral. Nessa administração do cadastro, e por ser uma alimentação eletrônica, eles procedem dentro do sistema uma série de operações. Nós temos a primeira série de operações que vem regulamentadas lá na resolução. Nós temos a operação 1, que é a operação de alistamento. É quando o eleitor comparece pela primeira vez para proceder à qualificação e inscrição, é o alistamento, portanto, denominada de operação 1. Nós temos também a transferência, nós veremos em que hipótese é possível a transferência da inscrição eleitoral, do título eleitoral para outro domicílio, se o sujeito muda de um local para outro e daí ele vai exercer os direitos dele, ele pode optar, se ele quiser, se ele não mantiver mais vínculos com aquele domicílio de origem, ele pode optar pela inscrição eleitoral em outro lugar. Nós temos também a operação 5, que é a operação de revisão. É quando há alguma alteração no cadastro, por exemplo, o sujeito quer votar em uma outra seção e não há necessariamente uma mudança de município, então ele só faz uma atualização, ele quer trazer alguma outra informação que não tinha até então, por exemplo, a filiação, ele era solteiro, passou a ser casado, por exemplo. Nós temos também a operação 7, que é a de segunda via, quando há extravio, perda ou deterioração do título eleitoral anteriormente utilizado. Essas são as 5 operações. Nós veremos agora, de forma rápida e sintética, o conceito de cada uma delas e, na sequência, nós passaremos a análise com detalhes do alistamento, da transferência, da revisão e da segunda via. Lembrando que essa é uma matéria bastante detalhada e bastante procedimental. Sigamos. O alistamento é a operação 1. O alistamento ele pode ocorrer em 3 hipóteses, pessoal. Bem rapidinho aqui, sem maiores dificuldades. Ou seja, requerimento inicial de inscrição, o sujeito comparece ao cartório eleitoral e diz que quer se alistar eleitor. Verifica-se que ele não tem nenhuma inscrição eleitoral, ele será uma hipótese de requerimento inicial. Prevê ainda a resolução que será utilizada a operação 1, alistamento, quando o eleitor se apresentar perante a Justiça Eleitoral e não for identificada inscrição em nenhuma zona eleitoral do país ou exterior. Ou seja, o sujeito comparece lá afirmando que ele quer transferir o título, por exemplo. Consulta-se o cadastro e nessa consulta não é encontrada nenhuma inscrição anterior. Isso aconteceu muito com a migração do sistema do Código Eleitoral para o sistema do processamento eletrônico. Às vezes as informações
muitas das informações que constavam do sistema anteriormente não foram migradas para o sistema eletrônico. Então o sujeito, embora ele tivesse uma inscrição eleitoral anterior, não foi possível identificá-la. Em razão disso, procede-se ao alistamento novamente, ok? A terceira hipótese ocorre quando o interessado se apresentar e for encontrada uma situação cancelada por determinação de autoridade judicial. Ou seja, o título do sujeito foi expurgado do sistema. O cadastro dele foi expurgado do sistema por determinação judicial. Nesse caso, nós também temos uma hipótese de utilização da operação 1, alistamento. Em relação à transferência, ela será utilizada, e desde já é bom frisar isso para não confundir com a revisão, ela é utilizada quando houver alteração do domicílio, e essa alteração do domicílio pressupõe a mudança de domicílio. Se o sujeito não alterar o domicílio, mas não mudar de município, permanecer residindo no mesmo município, não será utilizada a transferência. Nós veremos que será utilizada outra operação mais adiante. Então, além disso, em relação à transferência, ela só será efetivada se houver inscrição eleitoral previamente existente, ok? Vejamos ali as 3 hipóteses que são declinadas na resolução. Hipótese em que não é permitida, a transferência. No caso de inscrição em coincidência, suspensa ou cancelada automaticamente. Pessoal, aqui essas situações, elas são identificadas, elas decorrem do sistema de batimento do cadastro. É importante que a gente vá agregando essas informações, isso será estudado futuramente. Mas desde logo, é importante que a gente já vá acumulando informações. Nós veremos futuramente que o próprio sistema se ocupa de tempos em tempos, ou até mesmo por uma determinação dos órgãos eleitorais, de efetuar um batimento. O que é esse batimento? É fazer um filtro a fim de verificar se as inscrições que constam do cadastro de eleitores está regular. Se essas inscrições estiverem irregulares, elas permanecem no cadastro sem problema algum. Mas se forem identificadas situações de coincidência, situações de suspensão ou hipótese de cancelamento automático, essas inscrições são expurgadas do sistema. Ou seja, elas são retiradas do sistema porque há uma irregularidade. Esse batimento tira ela de forma automática. Nesse caso, se essa inscrição encontrar-se em uma dessas situações, veda-se a transferência. Nós veremos futuramente o que consiste cada um desses conceitos. Por ora, apenas memorize e procure memorizar as hipóteses. Na sequência, veda-se também a transferência quando for cancelada a inscrição por suspensão ou perda dos direitos políticos. Se o sujeito está com os direitos políticos suspensos ou perdidos, não pode vir solicitar a transferência porque ele não poderá usar o seu título eleitoral para o exercício dos direitos porque eles estão suspensos ou ele perdeu os direitos políticos. Além disso, se houver alguma decisão judicial vedando a transferência, ela também não poderá ser efetuada, ok? Quanto à transferência, são essas as informações. Na sequência, vejamos a revisão eleitoral. A revisão eleitoral, conforme nós já havíamos mencionado, consiste num procedimento um pouco mais simples. Por exemplo, para a alteração do local de votação, dentro do, notem, mesmo município, com ou sem alteração da zona eleitoral. Notem que o município, às vezes extenso, um município grande, ele poderá possuir várias zonas eleitorais. Aqui nós podemos ter 1, 2, 3, 4. Isso acontece, por exemplo, em capitais. Se o sujeito estava na zona eleitoral 1, passou a residir lá na zona eleitoral 5, dentro do mesmo município, ele vai utilizar a opção de revisão.
e não de transferência, ok? Além disso, poderá utilizar a revisão para retificação de dados pessoais. Era muito comum antigamente, quando com o casamento a mulher adquiria o sobrenome do cônjuge, ela de se dirigir ao cartório eleitoral após a alteração dos seus documentos, dos seus demais registros pessoais e do CPF, ela comparecia perante a Justiça Eleitoral para retificar o dado e colocar mais um sobrenome. Seria uma hipótese, por exemplo. Regularização, terceira hipótese, regularização de situação de inscrição cancelada. Quando o sujeito deixa lá de comparecer para votar, mas ele decide retomar o exercício dos direitos políticos, não tendo nenhuma alteração maior, nenhuma outra alteração, a ser feita, ele simplesmente quer retomar, ele paga as multas previstas na legislação e que serão estudadas adiante, para regularizar a situação cadastral, e será utilizada a operação 5, operação de revisão. No quadro abaixo aqui, nós trazemos 3 hipóteses para exemplificar qual operação será utilizada. Se há mudança de domicílio, qual operação que será utilizada? Bem tranquilo, né? Se há mudança do domicílio, utiliza-se a transferência. Agora, se há mudança da zona eleitoral dentro do mesmo município, ficou incompleta a informação, mas a ideia de transmitir essa aqui, dentro da mesma zona eleitoral, utiliza-se a revisão. E se há somente mudança no local de votação, do mesmo modo, utiliza-se a revisão. Tem que cuidar. Sempre que envolver alteração do domicílio, deve-se olhar para o domicílio. Alterou o domicílio, é transferência. Não alterou o domicílio, nós temos uma hipótese de revisão, ok? Por fim, a operação 7, que é a segunda via, será utilizada pelo eleitor nas seguintes situações. O sujeito está devidamente inscrito, a situação do cadastro dele deve estar regular, porque se não tiver, tem que ver se é uma outra situação de revisão, por exemplo, se tiver cancelado alguma coisa, ou tiver que fazer alguma retificação no dado. Não houver qualquer alteração nos dados, ou seja, o sujeito só quer uma nova via, ele vai apenas requerer um novo título. A operação de segunda via, ela é utilizada quando houver perda, quando houver extravio, quando houver deterioração do título originário. Ele vai tirar efetivamente uma segunda via do mesmo título eleitoral. Agora, pessoal, nós finalizamos a análise de cada uma das 3 operações. Vimos o alistamento, a operação 1, alistamento, a operação 3, transferência, vimos a operação 5, revisão, e a operação 7, que é a de segunda via. Na sequência, nós vamos destrinchar cada uma dessas operações. Vamos iniciar, obviamente, pelo alistamento eleitoral inicial, que é a operação 1, ok? Vamos lá, voltamos para os slides. Primeiramente, antes de nós entrarmos nisso, eu gostaria de tratar algumas regras a respeito do título eleitoral para que a gente saiba quais são as informações que constam do título, ok? O título eleitoral, ele é, de acordo com a definição trazida aqui, o documento que atesta o alistamento eleitoral, né, e habilita o cidadão dentro do cadastro a fim de que ele possa exercer os direitos políticos dele. Para nós importa aqui agora, pessoal, conhecer como que é o título, quais as informações que constam do título eleitoral, ok? Vejamos ali nós temos uma imagem do título eleitoral e para nós é importante que nós saibamos destrinchar esses dados ali colocados. Nós temos, portanto, acompanhem lá, o número da inscrição, que é um número grande. Além do número da inscrição, nós temos ali na sequência a discriminação da zona eleitoral, ok? Da zona eleitoral. E dentro da zona eleitoral, nós temos ainda a discriminação da seção eleitoral, que é o local de votação do sujeito. A zona eleitoral, e dentro dessa zona eleitoral,
nós temos a sessão eleitoral. São várias sessões eleitorais dentro de uma mesma zona e essa é a do sujeito, é onde ele deverá comparecer. Por isso que é importante no dia das eleições a pessoa comparecer com o título eleitoral. Se ela não souber a sessão dela, muitas vezes ela comparece no local de votação, tem várias sessões e ela não sabe onde votar. Somente tendo em mente qual é exatamente a sessão eleitoral, o sujeito pode exercer o direito ao voto. Esse número aqui, ó, ele é destrinchado da seguinte forma, pessoal. Vamos lá. Nós temos, portanto, a primeira numeração dele ali. Vamos lá. 0014. Isso é um exemplo que nós retiramos da internet, pessoal. Esse aqui é o número em sequência. À medida que o sujeito ele se inscreve no cadastro eleitoral, ele recebe uma numeração, ok? Número em sequência, deixa eu só tirar esses dois dígitos aqui. Esse é o número, perdão, é o número em sequência. Notem que ele vai pegar aqui, ó, o 0, 1, 0, 0, 1, 4, 5, 0, 1, 2. Pegam sempre todos os números, exceto os dois últimos antes da barra. Esses outros dois números aqui, no caso, o 03, ele vai indicar a unidade da federação. No caso aqui, o 03 representa o Rio de Janeiro. Lá na lei do alistamento tem um rol grande da numeração de acordo com a criação dos TRS. Para nós não importa saber memorizar cada uma dessas numerações, até porque seria uma cobrança muito burra de prova, a gente acredita que isso não venha a acontecer. E os dois, então, esses dois últimos números aqui lá no título, eles informam a unidade da federação. E o 38, que é os dois números após a barra, constituem os dois dígitos verificador. É o que atesta que o número está correto. Se digitado incorretamente os dígitos, ele dá que o número é incorreto, ok? Portanto, os primeiros 8 números é a sequência do cadastro. Quem for o próximo eleitor após o seu Antônio ali vai ser o 145013 e assim sucessivamente. Os dois números antes da barra do dígito verificador indica a unidade da federação e depois da barra nós temos o dígito verificador, ok? Com isso nós temos uma ideia geral do que é o título eleitoral, e nós encerramos mais um tópico da nossa aula. Desse modo, pessoal, nós vimos a regra geral de cada uma das operações, a operação 1, 3, 5 e 7, e vimos também o título. Nós vamos deixar para a próxima aula a análise do alistamento eleitoral, do estudo esmiuçado da operação 1, que é o alistamento eleitoral. Até a próxima aula, pessoal.